Zumbis. Provavelmente já viu eles em todo tipo de história, com pessoas fugindo, correndo, lutando, morrendo e até vivendo romances com esses seres mortos-vivos. Mas se eu te dissesse que agora na Netflix chegou um filme tailandês que coloca os zumbis levando porrada de lutador de Muay Thai, duvida? Mas será que essa mistura deu certo? De colocar Muay Thai com apocalipse zumbi? Ou é mais uma bola fora da Netflix do tipo que você vai ver e esquecer no dia seguinte? Bom, fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu tô aqui para falar do filme tailandês que chegou na Netflix agora essa semana, chamados Unhas e Dentes. Olá, eu sou o Totô e esse é o canal Tereré Nerd. Seja muito bem-vindo aqui, já vai deixando aí o seu like, comenta, compartilha com quem você não gosta, com quem você gosta, com seus amigos, pra galera que curte falar mais um papo menos profissional aí sobre cinema. Aproveita, não seja moriqueirana, faz o Pix, olha aqui ó o Pix ali. E ajuda a gente a crescer esse canal, a evoluir e bater um papo, criar essa amizade aí falando de filmes, séries, doramas e coisas afins e coisas do universo nerd. Valeu! Unhas e Dentes é uma produção tailandesa dirigida por... Pera aí que eu tive que colar. Kalkajaro. Ou algo assim, me perdoem, eu tive que pesquisar no Google, então eu não sei se a pronúncia tá certa. Se você sabe a pronúncia real, deixa aí nos comentários. Ou se você sabe a pronúncia real e eu falei errado, me perdoa desde já. Pois bem, é um filme tailandês que tem uma proposta um tanto inusitada, que é misturar o apocalipse zumbi com o Muay Thai. E aí a gente vai ter então referências que vão de Walking Dead a Extermínio, com lutas coreografadas e uma proposta diferente, até então, que particularmente eu nunca tinha visto num filme de zumbis. Se tiver algum filme que já tem essa proposta, deixa aí nos comentários também que eu quero muito assistir. Mas então, será que essa ideia tão legal de se pensar valeu mesmo a pena? Bom, infelizmente a ideia foi melhor que a execução. Com roteiros, mais uma vez, hein? Não me julguem, deixa eu olhar minha colinha aqui. De Watanil Inkawa e Net Nualpang, ou Nat Nualpang, espero não ter invocado nenhum ser das trevas, pronunciando errado. Mais uma vez, Google Tradutor, então me ajudem lá, se eu estiver falando alguma coisa errada. Unhas e Dentes se passa num futuro distópico onde a comida está praticamente escassa no mundo todo e os insetos são a nossa principal fonte de alimentação. Devido a uma decisão ruim em relação a isso, uma cidade da Tailândia passa a ter uma grande infestação de zumbis. Nesse cenário, Ching, um ex-lutador profissional que faz bicos para sobreviver aqui, interpretado pelo ator Prince Suparat. Por favor, me perdoe se eu estiver falando errado. Não custa avisar, né? Já que eu não esqueci o nome da Lois e do Clark lá no filme do Superman do James Gunn, vai lá no vídeo, vê lá, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Como eu sou ruim de nome. Enfim, ele se vê numa situação em que ele precisa invadir um hospital infestado por essas criaturas para resgatar a sua amada, que é uma médica que trabalha lá e está presa devido à infestação zumbi. Confesso que a ideia de misturar zumbis e Muay Thai são duas coisas que me pegaram imediatamente. Primeiro porque é um gênero que eu gosto muito. Vejo quase todas as séries e filmes que tem sobre o gênero e até as versões, como no caso de Extermínio, que é um outro tipo de coisa, Eu Sou a Lenda, que é um outro tipo de coisa, mas que em sua essência são sempre zumbis. E o Muay Thai, que é uma arte marcial que eu gosto bastante também. Então essa ideia já ficou tinindo na minha cabeça de vontade de ver assim que eu vi o trailer e a proposta.
A Tailândia já faz, na verdade, filmes envolvendo Muay Thai muito legais, assim, já há muito tempo. Talvez aí o mais famoso dele seja o Operação Invasão, que é um excelente filme também, que talvez eu traga resenha no canal, mas esse não é o único, tá? Eu só tô citando o mais famoso. Talvez valha até uma lista de filmes tailandeses que você deveria ver, por que não? Deixem aí nos comentários se vocês acham que isso vai ficar legal. O problema é que quando você pensa em dosar dois tipos diferentes de filmes para criar um seu filme, ele precisa ficar muito bem equilibrado. Se por uma parte a gente tem o terror, então você da outra parte precisa tratar muito bem a ação, porque a sua proposta já parte desse princípio. Filmes que misturam terror e ação, isso não é novidade nem no universo dos zumbis. O próprio George Romero já fazia isso nos seus filmes lá atrás, né? E adicionando ainda algumas pitadas de comédia. Mas aqui, especificamente nesse filme, eu acredito que isso já não foi tão bem utilizado assim. Ao passo que o terror é muito bem desenvolvido na história, eu acho que é o ponto forte do diretor. A gente tem o Muay Thai como o ponto fraco. As partes de ação são os problemas do filme. Não que isso seja necessariamente um problema, afinal de contas, né, zumbis ainda é, como gênero principal, terror. Mas na hora das lutas, infelizmente, o filme te perde totalmente. Por exemplo, no início, você tem a primeira grande luta. Essa luta que vai te dar o tom. Né? Geralmente nos filmes ela é utilizada com uma certa grandeza, porque ela vai te dar o ritmo e o tom da ação do filme. E aqui, infelizmente, ela não funciona muito bem, porque tem muito corte, a edição é muito picotada, é muito rápida, mas não é para te contar a história, é te mostrar o impacto. Por exemplo, quando um soco é dado, você tem um corte, e no próximo corte você tem um jogo de câmera que não necessariamente mostra a sequência desse golpe. Logo, você nunca está vendo a ação em si, você está vendo só cortes. Quando você acha que um chute vai acertar alguma coisa, ele não acerta nada, porque ele corta para um outro ponto da mesma luta. E não é porque eu acho que seja um problema em relação à edição do filme, porque essa mesma edição, em muitos momentos do filme, faz um trabalho que é primoroso, assim, constrói cenas que contribuem bastante com a narrativa, de forma bem criativa. Porém, na hora das lutas, isso acontece praticamente em todas elas, com exceção de uma que eu falo mais pra frente, a edição sempre tá cortando tudo o que acontece. E isso me pareceu, assistindo ao filme, que foi escolha do diretor. Eu não sei se o ator principal, ele também é lutador. Pelo que eu andei pesquisando e consegui ver, ele é um ex-modelo e ator, né, já há algum tempo. Ele é bem conhecido lá na Tailândia, inclusive. Então eu não sei se é isso, se é alguma falha, falta de domínio. Porque quando a gente compara com outros filmes, a exemplo do Operação Invasão mesmo, você vê o ator, você consegue acompanhar a luta, a ação, a coreografia, você entende o que acontece. E aqui, toda vez que envolve a ação, a edição é tão cortada que você acaba não vendo nada. Então, a sua experiência já cai. Outro ponto também que pega bastante é a questão do roteiro da história. É uma história simples e você não quer que seja muito além disso mesmo. Tem um surto zumbi, tem o herói, tem a protagonista que tem uma jornada lá, um precisa encontrar com o outro e os dois sobreviverem. Porém, aqui eles acabam acrescentando muitos personagens e camadas que acabam não levando em lugar nenhum. Você tem até um bom casal de protagonistas. Eu gosto da atuação do rapaz que faz o Shin e da médica, que é a namorada dele, perdão. Eles atuam muito bem, eles dominam a cena. Tem até uma criança lá, um garotinho, que eu me surpreendi. Eu achei que ele ia ser aquele típico garoto chato das histórias que estão lá para atrapalhar, mas o garotinho manda bem, claro, ainda é novo. Não tô dizendo que o garoto vai ganhar um Oscar nem nada disso.
Mas assim, eles funcionam bem, eles atuam bem. Porém, o que é feito com eles, que é aí que estão as decisões ruins. Então você tem lá, por exemplo, em algum momento eles vão criar um vilão pro filme, ainda que na minha visão não tinha muita necessidade. Eles querem criar um conflito relacionado à médica, então cria-se esse vilão. Só que esse vilão, a trama dele é construída junto com o começo do filme, e isso no fim não faz diferença, não leva pra lugar nenhum. Por exemplo, em algum momento esse vilão vai viver um momento de grande luta final, vamos colocar assim, que você simplesmente não vê acontecendo. Você tem uma situação, ela é gerada, tem um corte, tudo tá resolvido. Então você não sabe como aconteceu, por que aconteceu. E isso não é desenvolvido, isso não é nada. Tem um momento envolvendo o garotinho mesmo, que pra mim era pra ser a cena mais tocante do filme, né? Que envolve uma característica que já chega a ser clichê em filmes de zumbi, mas eu não vou dar spoilers nesse vídeo. E que você tem uma dramaticidade, uma coisa. Quando isso começa a te pegar, que você começa a se envolver por esse momento, simplesmente isso é cortado do filme também para uma coisa, qualquer coisa acontecer. Então todos esses pontos acabam indo contra toda essa proposta legal, que é você ter um filme de artes marciais e zumbis. Você tem muito pouco, acaba tendo muito pouco do cara usando um Muay Thai para enfrentar os zumbis, por exemplo, né? Você tem, parece que um golpe jogado aqui, outro ali, e então isso vai muito contra o filme, né? Que é a expectativa que ele gera. Isso significa então que o filme é ruim? Não, não é, porque por incrível que pareça, eu ainda assim consegui me divertir muito. Eu tenho que dar os parabéns pro diretor, que embora a edição, né, ele pesa a mão e erra em algumas escolhas criativas, quando o filme foca no terror, você vê muitas referências ali, você vai pegar muitas referências a filmes clássicos, a filmes antigos do gênero de terror, que torna a experiência bem divertida de acompanhar, de ver, e se você tem essas referências, então é bem legal. E você vê que ele tem um grande talento para essas cenas. Ele consegue construir. Os zumbis, tem muito zumbi bem criativo ali, né, em várias situações. Então, nesse ponto, o filme manda muito bem. Os também estão bem. E pra mim fica o destaque da última cena, quase última cena do filme, que eu coloco como a cena principal. Vai ter uma luta no telhado. Pra mim, essa luta é incrível. Ela é inspirada, ela é criativa, ela é bem dirigida, ela é coreografada, você consegue ver tudo que tá acontecendo. A fotografia eu gosto. Claro, isso é um filme de baixíssimo orçamento, você também não vai querer grandes efeitos nem nada disso. Porém, tudo que é feito ali é muito legal de ver. Então, fica no meu pensamento que eu queria ter visto mais coisas assim, como acontecem nessa cena, no decorrer do filme. Então, se fosse para definir, eu diria que falta equilíbrio nesse filme. Falta equilíbrio de um roteiro focado apenas por parte do roteiro, quando deixa de focar nos personagens que importam para acrescentar personagens que não precisavam. Falta equilíbrio na hora de dosar a ação e o terror, já que a sua proposta parte desse princípio. Então pra mim, ele é satisfatório nas partes de terror, mas fica devendo nas partes da ação, do Muay Thai, que pra mim é a grande novidade. Então, são essas pequenas coisas, infelizmente, que jogam contra o filme. Porém, o filme te deixa um gancho para uma continuação, e para ser sincero, eu espero que ela aconteça, e que dessa vez ela venha mais focada em equilibrar as coisas, o terror e a ação. Eu gostaria de ter visto mais cenas criativas usando o Muay Thai para enfrentar essa ameaça que são os zumbis desse mundo. Então é assim, eu colocaria esse filme naquela prateleira dos filmes da sessão da tarde que você nem sabia que existia, ele passava, você assistia, se divertia, mas meia hora depois você já tinha esquecido dele. Porém, toda vez que ele passava de novo, você parava para assistir, porque ainda tem muitos elementos legais que valem a pena assistir.
Então, pra mim, eu diria que Unhas e Dentes é aquele filme da sessão da tarde que você não sabe que existe, ele aparece, você para pra assistir, você se diverte e meia hora depois já esqueceu que o filme existe. Mas sempre que ele passa, você para pra assistir de novo. Então, pra Unhas e Dentes, minha nota é 6. E aí, você gostou dessa mistura de zumbis e Muay Thai? Já assistiu Unhas e Dentes? O que foi que você achou? Deixa aí no comentário aí o que você achou. Deixa o seu like, curte aqui. Deixa seu like e curte. Olha só, quem diria, aprendi a falar inglês. Brincadeiras à parte. Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal e dá força no Pix também. Eu tô vendo aqui, eu tô de olho, hein? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Até.